Pronto, a gente pode começar. Muito boa noite a todos. A gente hoje, na verdade, né, tem que terminar o tema prescrição e decadência. Esse é o nosso objetivo, né? Não é que tem, não. A gente não está apertado com conteúdo. Né? Mas eu gostaria de terminar o tema. A gente teve sucesso nesse intento pela manhã. Então, se tudo correr bem, a gente vai conseguir terminar. Tá bom? Agora, eu não posso fazer de conta, né, que a gente está em cima do pano, né? Que a gente está em cima da linha, que está tudo certo, porque muita gente pode não ter tido tempo de se atualizar com relação àquela aula sobre afetação do prazo prescricional, né? Ou melhor, afetação da contagem do prazo prescricional. Olha só que palavra feia, né? Afetação da contagem do prazo prescricional. Mas a palavra alternativa para isso também não é lá muito grande coisa. Afecção do curso do prazo prescricional. Ou seja, como é que o prazo prescricional pode ser afetado? É só isso. Né? Então, a gente já sabe que pelo ato ilícito abre-se o prazo prescricional. Né? Pelo ato ilícito, pela violação do direito, nasce para o titular desse direito uma pretensão e ele então tem um prazo para exercer essa pretensão. Esse prazo chama-se, não é, prazo prescricional. O prazo prescricional é sempre referido ao exercício de uma pretensão. É por isso, né, é por essa razão que nós falamos assim, a prescrição ela sempre supõe o ato ilícito, não é? Porque sem ato ilícito não há pretensão. E o que prescreve é a pretensão, não é? É esse direito que a pessoa tem de ir lá e exigir que o Estado faça valer o seu direito que foi violado. Né? Mas o que prescreve é a pretensão e não o próprio direito. É por isso que o prazo prescricional pode ser afetado. Tá beleza? Agora, a decadência, é bom a gente lembrar, não é? A decadência, o prazo decadencial não pode ser afetado, porque o prazo decadencial não é o prazo para o exercício de uma pretensão, é o prazo para o exercício do próprio direito potestativo, né? Então, os prazos decadenciais, eles não envolvem litigiosidade. A decadência não pressupõe um ato ilícito, né? O direito potestativo é simplesmente o direito de, exercendo um direito seu, interferir na esfera jurídica de uma outra pessoa, né? Na situação jurídica de uma outra pessoa. Então, a decadência não envolve necessária litigiosidade, tá beleza? A gente falou como exemplo de prazo decadencial o prazo da retrovenda, não é? A compra e venda de bem imóvel pode ter a previsão de uma cláusula de retrovenda, ou seja, de um direito de um comprador, do vendedor da coisa, recomprar a coisa para si, pagando o preço, né? Juros, correção monetária e despesas do contrato, simplesmente, né? Em um determinado prazo. Esse prazo é o prazo decadencial. Portanto, ele tem o direito potestativo, né? Não envolve um ato ilícito, de ir lá e exercer a sua faculdade de recomprar a coisa. Simplesmente isso. Tá certo? Quando você tem ação para anular um negócio jurídico, esse prazo para anulação é um prazo decadencial, porque necessariamente não tem litigiosidade, né? Nós demos como exemplo para o senhor a anulatória por erro, né? Na anulatória por erro, ninguém pode supor que exista um ato ilícito, né? Em absoluto. O cidadão que está em erro tem o direito potestativo de anular o negócio jurídico, simplesmente, não é? E ele exerce esse direito potestativo no prazo do artigo 178 do Código Civil Brasileiro, que é de 4 anos. Tá bom? Muito bem. Então, os prazos decadenciais, como regra, eles não podiam ser afetados, não é? Ressalvado só o interesse
do absolutamente incapaz, como a gente viu, o tratamento dos incapazes é igual nos dois institutos, mas o prazo prescricional, porque envolve litigiosidade, pode ser afetado, tá beleza? Toda vez que essa litigiosidade for inconveniente, essa que é a questão, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha nisso, né? É a título de revisão, na verdade, porque, né, foi tema da nossa aula, mas como muitos dos senhores certamente não puderam repor os conteúdos, e isso é inteiramente justificável, a gente vai fazer uma revisão mais cuidadosa sobre isso, tá bom? Ainda que, né, ainda que, é importante dizer, a gente atrase um pouquinho, né, com relação ao pessoal da manhã e não consiga terminar a prescrição e decadência hoje. Isso de terminar na hora é um detalhe, né? Cada aula tem a sua dinâmica e tudo mais, tá bom? Vamos ver até onde a gente vai hoje. Muito bem, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, então, só que eu não vou compartilhar o código, tá? Eu vou compartilhar o arquivo, tá beleza? O arquivo da aula, que já está com os senhores pelo seu WhatsApp. Muito bem, aqui estamos. Prescrição e decadência, aula 5, né? Impedimento, suspensão e interrupção do prazo prescricional. Tá? Do prazo prescricional. Então, nós estamos falando aqui, teoricamente, de 3 institutos. Né? Impedimento, suspensão e interrupção, mas depois a gente vai ver direitinho isso aí. E uma exemplificação dos prazos prescricionais, mas isso a gente já fez em aulas anteriores. Né? Falamos, por exemplo, do prazo de 3 anos para você entrar com ação de reparação civil, né? Se alguém te causasse algum prejuízo, algum dano material ou moral, que você teria o prazo de 3 anos para entrar com essa reparação civil. Tá beleza? Muito bem. Falamos de outros, claro, né? Mostramos aos senhores como é que o artigo 205 estabelece a regra geral, 10 anos para prescrição, e o artigo 206 estabelece regras especiais, né? Parágrafo 1º, 1 ano, parágrafo 2º, 2 anos, parágrafo 3º, 3 anos, né? Quarto, 4 anos, quinto, 5 anos. Né? Assim é que, por exemplo, prescreve em 1 ano a pretensão dos fornecedores de víveres, né? Dos donos de restaurante, por exemplo, destinados a consumo no local, para cobrar os seus fregueses que não pagarem a conta. Tá certo? Então, todo dia 11 de agosto, né, exceto nesse tempo de pandemia, você não teve esse privilégio no seu primeiro ano, os estudantes de direito, né, se reúnem para pegar os incautos. Aí muitos comerciantes já fecham as portas e tal, eles vão lá e fazem o dia da pendura. Né? Muito bem, e não pagam a conta. Se for para serem cobrados, tem que ser cobrado no prazo de 1 ano. Beleza? Muito bem. Em 2 anos, por exemplo, a prestação alimentícia. Né? Então, você tem 2 anos para processar o seu pai pelos alimentos devidos, se é o caso, né? Se você não fizer isso em 2 anos, você vai perder os alimentos que forem anteriores, né? Ou seja, se você entrar com ação hoje, você vai conseguir recuperar acumuladamente os alimentos dos últimos 2 anos e vai faltar ainda os alimentos dos próximos, né? Que serão aí pagos parceladamente, naturalmente, porque alimentos são necessários por tempo, né? E assim, né? Ações com 4 anos e ações com 5 anos também, notadamente a de cobrança de honorários advocatícios, como a gente exemplificou para os senhores. Beleza. Portanto, esses prazos já foram tratados. Agora, é muito importante, né, que a gente entenda essa questão da suspensão, impedimento e interrupção do prazo prescricional. Muito importante, em meu ver, não é? Para que a gente não tenha nenhuma dúvida sobre isso. Vamos lá, olha só. Em primeiro lugar, eu destaquei aqui o artigo 207, que opõe a prescrição e decadência, né, para dizer que à decadência não se aplicam essas maneiras de afetação do prazo prescricional. É só isso, tá beleza? Agora, vamos anotar o seguinte, olha só que interessante.
das causas que impedem ou suspendem a prescrição. Se você for lá no Código Civil, artigo 197, está exatamente assim. Das causas que impedem ou suspendem a prescrição. O Código Civil não trabalha separadamente, né, o impedimento e a suspensão como se fossem duas coisas diferentes. E nem a nossa ciência trabalha separadamente. A questão aqui é essencialmente a mesma. E qual é a questão, bonitões? Pensa só. O prazo prescricional tem a sua contagem aberta com ato ilícito, tá bom? E durante a existência da causa que afeta a contagem, da causa que suspende ou impede a contagem, o prazo não é contado. Então é simplesmente assim, se o ato ilícito é anterior à presença da causa que perturba a contagem do prazo, então ele começa a ser contado. Daí, enquanto durar a causa, ele para de ser contado. E aí, a contagem dele é retomada após cessar a causa. Simplesmente isso. Então, é sempre a mesma coisa. Nessas circunstâncias aí, o prazo simplesmente não é contado. Daí o que se diz é o seguinte: se, entretanto, o ato ilícito acontece já na presença da causa, impeditivo ou suspensivo, então ele nem começa a ser contado. Então, uma parte, né, importante da nossa tradição jurídica trabalha isso como um impedimento, né? Aqui o prazo é impedido porque ele nem começa a contar, e quando o ato, mas aí então ele começa a contar do zero quando cessa a causa impeditiva, né? Mas se ele fosse anterior, então ele teria começado a contar e não pararia, né? Qual é o exemplo mais simples que existe para a gente entender direitinho isso com simplicidade mesmo? É esse primeiro inciso aí do artigo 197. Olha só o que diz o artigo 197. Não corre a prescrição. Simplesmente isso, não corre a prescrição. O prazo não é contado. Então, veja, entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Né? Então, entre marido e mulher durante o casamento não corre o prazo. Né? Eu te dei aqui um exemplo, né? E vamos trabalhar com esse exemplo aqui, né? Só para ficar mais fácil. Né? Não é, tá aqui a historinha toda e tal, mas é basicamente o seguinte: um casal de namorados, não é união estável, não vamos complicar o exemplo para não desencaminhar, tá? Um casal de namorados, não é? Tá lá vivendo seu relacionamento, marcam o casamento, tá beleza? Para uma data posterior. Muito bem. Enquanto estão esperando o casamento, o noivo, nessa altura, noivo pega o carro emprestado da namorada para ir resolver alguma coisa, e aí ele bate o carro da namorada. Muito bem, por culpa dele. O que se deu aqui é que a namorada empresta o carro, não é? E ele é um comodatário do carro, tem que conservar a coisa como se sua própria fosse, não é? E se ele causa dano à coisa por culpa, então ele tem que indenizar. Muito bem. A namorada, então, tem uma ação de reparação civil contra esse cara. E tem 3 anos para isso, não é? Agora, vamos só usar as datas do exemplo aqui para que fique mais fácil, não é? Suponha que isso tenha acontecido lá em 1º de 2020, lá em janeiro de 2020, tá bom? Grosseiramente. Ora, e que agora, em outubro, eles tenham se casado. O que aconteceu com esse prazo, bonitão? Veja, desde janeiro ele veio sendo contado, de janeiro a outubro são 1 ano e 9 meses, né? Vamos contar só assim, tá beleza? E aí esse noivo fica enrolando, não tem como pagar, e não sei o quê, pororó, temos que organizar a festa, não sei o quê tal, não indeniza a noiva. E casam-se. Muito bem, casaram-se, olha só que interessante. Pronto. Não é? Ora, o prazo, então, veio sendo contado, agora, durante o casamento, ele não pode ser contado. Então, passaram-se 1 ano e 9 meses. Se um dia eles vierem a se divorciar, não é? Aí eu vou retomar a contagem. Não é? 1 ano e 10 meses, 1 ano e 11, 1 ano e 2 anos. Portanto, faltarão aí 13 meses para que a noiva entre com o pedido de reparação civil. Não importa quanto tempo tenha durado o casamento.
E aqui a gente vai dizer que o casamento suspendeu a contagem do prazo porque ele já tinha sido iniciado e durante o casamento não pode ser contado, tá bom? Agora suponha que esse mesmo casal seja casado em regime de separação de bens, portanto existem dois patrimônios separados, tá beleza? E o marido pega o carro da esposa, patrimônio separado, e bata o carro. A mesma situação. Muito bem. Quanto tempo a esposa terá depois de divorciada para entrar com ação de reparação civil contra o marido? 3 anos, pô. Independente de quanto tempo dura o casamento. Porque aqui o que aconteceu é que o ato ilícito é posterior à presença da causa que não permite a contagem do prazo. Então, fala-se de impedimento. E o prazo passa a ser contado do zero aqui. Vocês entenderam? Mas a linguagem é simplesmente essa. Não é? Durante a existência dessas causas, não é contado o prazo. Só isso, solamente isso, nada mais do que isso. Não tem mistério nenhum. O fenômeno é essencialmente o mesmo, portanto. Tá beleza? Eu digo isso com veemência, enfatizo, porque eu me lembro que quando eu estava aí na posição de vocês, não é? Isso já tem bastante tempo, mas eu me recordo, porque o magistério faz com que a gente se recorde da nossa situação de aluno. E isso é muito importante para as aulas, eu repito. Eu achava que a suspensão, né, fosse mais parecida com a interrupção até do que o impedimento, né? Mas não, velho. Né? O impedimento é que será um fenômeno completamente diferente. Suspensão, melhor, a interrupção é que será um fenômeno completamente diferente. Suspensão e impedimento são um só e mesmo fenômeno. Tá beleza? É isso. Agora, anote o detalhe seguinte. Né? Olha só, Jéssica, veja esse detalhe aqui. Ó. Olha só que bonitão. Artigo 197, não corre a prescrição. Artigo 198, também não corre a prescrição. O que vai dizer o artigo 199? Alguma coisa diferente, né? Não, exatamente a mesma coisa. Não corre igualmente a prescrição. Que interessante, né? Que delícia, professor. Por que o legislador separa, né? Se a gente supor que o nosso legislador não é nenhum bobo, e a gente tem que supor, porque o legislador ele não pensa, né? Ele recupera a experiência jurídica toda que já está encampada no direito, desde o direito romano, né? Nossa civilística remonta a esses 5.000 anos de experiência jurídica, para dizer o mínimo, né? Então, tem experiência humana, né? Inteligência individual dentro do direito. Por isso que a gente tem que se preocupar em entender direitinho o que está aqui, especialmente na parte geral do Código Civil, em direito das obrigações, né? E também em direito das coisas, mas em um menor grau. Né? Você tem toda a experiência jurídica cristalizada, né? Tem uma inteligência muito grande nessas normas. É o que mais me apaixona, sinceramente, nessas partes do direito civil. O direito de família é mais mutável, né? De acordo com cada uma circunstância histórica e tal, né? Quando que eu ia imaginar, ao fazer faculdade de Direito, eu terminei a minha faculdade não faz tanto tempo assim, foi em 1994, mas quando é que eu ia imaginar que a gente falaria hoje de famílias, né, completamente diferentes, né, velho? Era uma coisa é, impensável, na verdade. Né? A gente estava naquela época falando do reconhecimento de união estável entre homens e mulheres. Depois a gente passou a falar do reconhecimento de união estável entre casais homossexuais, né? E hoje a gente fala de casamentos homossexuais, propriamente, na esfera civil, né? E de família eudemonista, né? Famílias baseadas no afeto, simplesmente, né? A proteção à família continua, mas a família não pode ter uma forma única, né? Embora você possa até preferir uma forma, né? A gente não pode dizer que uma moralidade que, que, que prefira uma forma e que prevaleça na sociedade não pode se colocar com clareza, não é? É isso que a gente não pode dizer. O que essa moralidade não pode fazer é simplesmente desprezar e impedir as outras formas de expressão familiar, não é? Então, a moralidade cristã, que é prevalente em nossa sociedade, prefere o modelo de família nuclear, não é? Baseado
na união entre homem e mulher. Mas ela não pode desprezar, né, como organização familiar, né, que esteja, que se caracterize por ser um grupo de indivíduos, né, todos eles dedicados ao aprimoramento de cada um dos indivíduos em particular, não é mesmo? Com base no afeto, a gente não pode desprezar as outras formas de organização, né? Família simétrica, só de irmãos, né? E ultimamente, né, famílias poliafetivas, né, eles chamam. Essa é uma discussão bem mais difícil, né? Bem mais delicada ainda moralmente na nossa sociedade, mas uma discussão que se colocará para nós mais cedo ou mais tarde, e não é uma discussão que a gente queira hoje. Mas veja, o que eu não posso fazer é desprezar as outras formas de representação familiar, mas é claro que o direito sempre vai ter, né, uma preferência por uma forma, e esse processo de neutralização do direito, assim, de separação do direito e da moral, é um processo histórico, né? Porque o que a gente hoje sabe que é preconceito, na minha época a gente não sabia. Essa que é a realidade, né? Tratar como preconceito que os homossexuais não pudessem se casar, era isso sim uma visão absolutamente deturpada da realidade naquela época em que eu estudei, né? Se você imaginar que o casamento foi, né, indissolúvel até 1977, com a lei do divórcio, não é mesmo? Então, as coisas mudam bastante no direito de família, as coisas mudam menos do que no direito de família, mas também mudam no direito das sucessões. As coisas mudam no direito dos contratos, porque os contratos são mais ágeis, né? Estão sendo o tempo todo criados, todo o tempo eles são criados, mas as coisas mudam com muito mais lentidão. Nessa parte geral, a gente tem uma experiência jurídica cristalizada. Em direito das obrigações, a gente tem uma experiência jurídica cristalizada, né? Na parte geral do direito das obrigações, notadamente. E deixa eu ver se alguém chegou aqui, moçada. Só um minutinho. Eu tive um alerta de que alguém tinha chegado e desapareceu o alerta. Não, não chegou, não. É, então, pronto. Nessas áreas, a gente não tem inteligência do legislador, a gente tem experiência jurídica, né? Então, olha só o que diz o artigo 197. Tudo isso para explicar uma coisa tão simples. Veja só o artigo 197. Não corre a prescrição entre os cônjuges durante o casamento, na constância da sociedade conjugal. Entre ascendentes e descendentes, né? Pai e filho, por exemplo, durante o poder familiar, enquanto durar o poder familiar. E 3, entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, né? Durante a tutela ou curatela. É isso. Então, olha só que interessante esse artigo. Ele protege relações intersubjetivas. Esse artigo só trata de situações entre sujeitos. Por que que eu não obrigo? Por que que eu não faço com que corra o prazo prescricional entre marido e mulher? Porque a proteção da família é um valor superior, pô. Então, eu não posso forçar a litigiosidade dentro da família. É isso que eu faria. Se eu dissesse para essa mulher que sofreu, né, uma, as consequências do ato ilícito do marido, que ela tem que processar o marido, eu estaria forçando a litigiosidade dentro da família. Então, eu digo não, né, não faz sentido. Portanto, durante o casamento, não conta o prazo prescricional. Intersubjetividade, né? Entre ascendentes e descendentes. Eu não quero forçar a litigiosidade entre pais e filhos, e muito mais ainda, né? Porque durante o poder familiar é realmente uma relação de dependência. Às vezes a pessoa nem tem condições de se insurgir contra o ato do seu ascendente, né? E por semelhança é a mesma coisa que acontece entre o tutor e o tutelado, entre o curador e o curatelado, né? O tutelado, menor de idade, não tem condições de se insurgir muitas vezes contra o seu tutor. Então é claro que durante a tutela ou curatela,
não conta também o prazo prescricional. O que eu quero que você tenha evidente aí, que essa é uma condição intersubjetiva. É isso. Tá beleza? É entre sujeitos e não se comunica. É muito importante a gente ter isso em mente. Tá? Ah, professor, como assim? Tá? Vamos lá. Eu e minha mãe temos uma sala comercial. Tá beleza? Eu e minha mãe temos uma sala comercial aqui em Santos. E a gente aluga essa sala comercial para uma advogada dessas, né? Moças bonitas que fazem direito aí. Muito bem. Por R$ 1.000 por mês. Está lá o aluguel da sala comercial. Ela vem pagando a sala comercial e de repente eu me caso, me apaixono e me caso com ela. Muito bem. E aí? Como é que fica isso? Ora, entre eu e ela não corre o prazo prescricional, mas entre ela e minha mãe corre, né? Não tem indivisibilidade. Se ela deve 1.000 para mim, para minha mãe, ela deve 500 para mim e 500 para minha mãe. Quer dizer, se ela deixa de pagar o aluguel, olha só que interessante, ela deixando de pagar o aluguel, para mim não conta o prazo prescricional. Ela comete o ato ilícito e para mim não está correndo prescrição. Por que que não? Porque o direito não quer que eu brigue com ela. Mas nada impede que a mãe processe-a para receber os R$ 500 que é a parte dela. Você entendeu? Então, aqui eu tenho uma circunstância intersubjetiva, em todo o artigo 197. Tá bom? Muito bem. Aí vem o artigo 198. Olhem vocês aí. Ó. Plá, plá, plá. Tá ruim de achar o 198. Tá aí, ó. Também não corre a prescrição. Pô, então podia continuar, né? É que aqui o artigo 198 trata de condições estritamente subjetivas. É só a pessoa. E, portanto, nunca correrá a prescrição contra ela. Tá bom? Então, contra os incapazes de que trata o artigo 3º. Contra, contra os absolutamente incapazes, simplesmente não corre a prescrição. Acabou-se. Acabou. Tá bom? Simplesmente não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes. É só isso, moçada. Tranquilo? É só isso. Tá bom? Ah, mas e se for contra um desconhecido? Não corre. Né? Contra o incapaz, não corre. Acabou. Em favor dele corre, professor? Claro, em favor dele corre, meu filho, porque a outra pessoa não é incapaz, ela pode exercer a ação, né? E chamar o absolutamente incapaz para responder mediante o seu representante, é evidente, né? Mas o incapaz, ele não tem forças para... O absolutamente incapaz não tem forças para ir lá. Essa aqui é a única exceção, né? Que afeta até o curso do prazo decadencial, porque o incapaz tem que ser protegido. Tá bom? Agora, 2. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos Estados ou dos municípios. Qualquer um em serviço público de União, Estados e municípios, né, também não sofrerá a consequência do curso do prazo prescricional. Ou seja, se eu sou um diplomata, né, moro numa casa alugada em Brasília, beleza? E aí deixei de pagar o meu aluguel. Estou há 6 meses sem pagar aluguel porque eu sei que eu serei transferido para a Embaixada do Brasil na Zâmbia, sei lá. Não é? Muito bem. Aí eu estou há 6 meses sem pagar o aluguel e fui para a Zâmbia. Ah, não, perdão, gente. Olha que cabeça. Se eu estou 6 meses sem pagar aluguel, eu sou o devedor, né? E a prescrição correria em meu favor e não em meu desfavor, né? Você sabe que o diplomata tem domicílio diplomático, né? Se ele não puder ser encontrado no exterior, então ele será citado aqui mesmo no Brasil, no último lugar onde teve a, a residência aqui, não é? Isso é regra de domicílio, pessoa física, a gente já falou. Mas eu, né, que alugo uma casa de um diplomata no Brasil, sei que ele está para ser transferido, né, e que ele vai ter dificuldade para me cobrar, então eu deixo de pagar o aluguel. Ora, muito bem. Ele vai transferido e passa lá 5 anos, lotado no exterior. Muito bem, senhores.
Se eu já tinha deixado de pagar, começa a contagem dos prazos, não é? Aí, durante todo o período em que ele está lotado no exterior, não pode ser contado e a gente fala em suspensão. Se ele já estava lotado no exterior quando eu deixo de pagar, então a gente não pode falar de suspensão, porque o prazo nem inicia a ser contado, a gente fala de impedimento, tá bom? Mas aí é por uma circunstância subjetiva dele, estritamente subjetiva. Não interessa quem é que esteja alugando a casa dele, não interessa quem é que esteja devendo e a que título esteja devendo para ele, tá bom? Agora vamos lá, mais ainda. Né? 3. Contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Né? Na verdade, esse é um inciso que poderia ser evitado até, porque quem se achar servindo as Forças Armadas, ele está a serviço da União. Né? Só que como ele não é funcionário público, para não ter dúvidas interpretativas aí, não é? Essa é uma norma restritiva de direito, né? Porque é restritiva do direito do credor dele, né? E aí a gente vai dizer que qualquer um, né? Eu sou reservista, você sabe disso, né? A maior parte dos senhores é reservista, né? De segunda categoria, coisa que o vale, né? Porque eu, por exemplo, fui dispensado do serviço militar, mas eu, em tempos de guerra, posso ser convocado, né? Para o serviço militar. Enquanto eu estiver convocado para o serviço militar, eu não sofro com o curso do prazo prescricional da mesma maneira. Tá beleza? É isso. Então, o primeiro artigo 197, circunstâncias intersubjetivas. O segundo artigo 198, circunstâncias estritamente subjetivas, só o sujeito. E o terceiro artigo 199, plá, plá, plá. Aqui tem os exemplos, você vai entender bem, vai recuperar bem, tá bom? Vai dizer, não corre igualmente a prescrição. Ora, professor, mas de novo ele vem com essa mesma conversa, vem. E aí eu vou te dizer, esse artigo 199 realmente não precisava, tá? Por que não, professor? Porque não tem como correr a prescrição nesses casos, né? Vamos ver se vocês entenderam alguma coisa. Felipe, olha, presta atenção aqui no tio. Olha só. Não corre a prescrição, pendendo condição suspensiva. Pô, velho. Pendendo condição suspensiva, ainda não existe o direito que submetido à condição. A gente viu que a condição suspensiva, né, ela suspende os efeitos do negócio até o seu implemento. Então, até o seu implemento não foi adquirido o direito. Portanto, se eu não tenho direito, não há ato ilícito. É simples isso, pô. Né? É simples, simplesmente isso. Né? Então, digamos que alguém, né, me preste um serviço e nós estabeleçamos preço sobre o qual deve ser pago um acréscimo caso eu me eleja vereador. Ora, esse bônus pelo qual eu me elegeria vereador, se eu me elegesse vereador, ele só é devido caso eu me eleja. Tá? Então, que é uma coisa, todo mundo sabe que vai acontecer, mas teoricamente pode não acontecer. Não é? Então, é um evento futuro e incerto. A pessoa não tem direito ao bônus até que eu me eleja. Se ela não tem direito ao bônus, então não cometi ato ilícito de não pagar. Se eu não cometi ato ilícito de não pagar, não tem pretensão, não poderia correr prescrição. É evidente, né? Porque a prescrição supõe o ato ilícito. A mesma coisa que, não é? Está aí no inciso 2, não estando vencido o prazo. Pô, gente, se não está vencido o prazo, então também não posso exigir o direito, embora eu já tenha adquirido o direito, não posso exigir. Não é? É evidente. Você vai lá e contrata um financiamento para pagar em 30 anos de um imóvel. Então, a última parcela do imóvel, suponha, é em novembro de 2050. Pô, professor, novembro de 2050. O banco já pode te cobrar agora? Não. É evidente que não, não é? Portanto, você não comete ato ilícito em não pagar. Portanto, não começa o curso do prazo prescricional, né? O artigo 199 se refere só às circunstâncias objetivas. Tá beleza? Só o próprio crédito. 197, intersubjetivo. 198, estritamente subjetivo.
199, objetivo. É o próprio crédito que não é exigível, né? Portanto, não há ato ilícito, não pode haver pretensão, portanto, não pode correr o prazo prescricional. Tá bom? Pendendo a ação de evicção. A ação de evicção tem lá as suas complicações, aí eu vou te pedir para buscar isso no vídeo da aula, mas é basicamente isso, eu não tenho o direito consolidado ainda, não é? E vocês vão estudar, na verdade, a evicção em Direito das Obrigações com o tio Guilherme Macedo Soares, né, no ano que vem. Então aí vai ficar muito claro para vocês com relação a essa evicção, por que o direito, por que ainda não existe um direito consolidado, portanto não existe o ato ilícito da violação do direito, portanto não existe pretensão. Tá beleza? Essas são as questões fundamentais aí desses 3 artigos que falam de suspensão do impedimento. Do que depende, professor? Depende do ato ilícito em relação à presença da causa que afeta a contagem. Se o ato ilícito é anterior, a contagem é aberta, não conta durante toda a presença da causa que afeta e volta a ser contado de onde havia parado, né? É retomada a contagem depois que cessa a causa. Então, falamos de uma suspensão. Se o ato ilícito é concomitante ou posterior ao aparecimento da causa, então ele nem começa a ser contado o prazo e, portanto, a gente fala de impedimento do prazo prescricional. Tá beleza? Aí está aí a explicação sobre evicção para os senhores, tal, papapá, não é? E boa. Volta a ser muito importante o artigo 200 e 201. Eu não coloquei o 200 aqui, velho. Eu não coloquei o artigo 200 aqui. É brincadeira, hein? O artigo 200 vai dizer assim, né? Que caso a pretensão se origine de um ato que também tem implicações penais, né, você não começa a contar o prazo para você mover a ação civil até que você tenha a resposta na ação penal. Tá beleza? E por que isso, professor? A gente já volta a conversar, tá bom? Vamos parar só 2 minutos. Hoje, desculpem, tá? Mas vamos parar só 2 minutos e a gente recomeça às 19h51. Tá bom? Aí a gente tira todas as suas dúvidas e tal, tá? Voltando no 202 e 201. É bom que eu ainda tento recuperar o nosso código. Valeu, gente. Até já, crianças. Até já.